Então nós agradecemos a Ele pela vida que Ele nos deu de chegarmos até aqui. Então vamos louvar, porque Ele é merecedor do nosso louvor, de honra e glória, né? O hino 191, nós vamos louvar o Senhor. Amém? O meu Jesus por mim morreu na cruz com dor horrenda. Ali em meu lugar sofreu angústia muito tremenda. Quem poderei no mundo achar? O meu Jesus vai comparar. Jesus, somente vou amar. O meu Jesus está no céu, intercessor potente, por mim pedindo sempre a Deus a graça, o amor fervente. Ninguém jamais ao Pai conduz um pecador senão Jesus. Jesus, a Deus me introduz. O meu Jesus ressuscitou em corpo glorioso. Também por mim a Deus pagou um preço fabuloso. Qual dos mortais vou encontrar que a meu Jesus vou igualar? Jesus, não posso comparar. Jesus do céu há de voltar em majestade e glória. Então seus anjos irão cantar o hino da vitória. Jesus enfim vai suplantar o anticristo e reinar. Jesus, ó vem nos arrebatar. Aleluia, Glória a Deus. Só esperamos, né? O Senhor vir nos arrebatar. E isso não vai demorar muito, porque o mundo está desassossegado, né? E nós sabemos que isso é cumprimento da palavra de Deus. Podemos cantar outro louvor e a igreja pode. Aleluia, querido Deus. Glorificado para sempre. Qual é? 25.
achou muito problema na minha vida. E eu peço oração nesta manhã para eu não perder a minha vista. Porque cada dia está enfraquecendo mais. Até o óculos que eu troquei, não faz nem 15 dias que eu troquei, pois eu estou com dificuldade. Meu Jesus, tu és bom. Meu Jesus, tu és bom. Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. O ungido de Deus traz paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia. A irmã Direne esta manhã não pôde estar conosco, né? Mas nós estamos aqui, né? Como eu já falei, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco, né? Quero pedir à missionária Érica para fazer a leitura da palavra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Pai do Senhor Jesus, amada igreja, Glória a que Deus. Deus possa nos abençoar grandemente nessa manhã. Quero agradecer a Deus por esse trabalho, mais uma quinta-feira na presença de Deus. Verdade, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Vamos meditar aqui na oração de Paulo pelos Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 14. Todos acharam? Diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborado com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados, fundados em amor, poder de perfeitamente compreender qual todos os santos
com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui foi a oração, né, de Paulo, o desejo que Paulo, muito acertado, esse desejo que Paulo tinha, que o povo de Éfeso, eles conhecessem o poder do Espírito Santo de Deus. Então, o dever da igreja, o nosso dever, como nós estamos aqui nessa manhã, de orar um pelos outros, para que as pessoas possam ter essa mesma oportunidade que nós tivemos e temos de provar o poder do Espírito de Deus. Então, Paulo, ele falava que ele se colocava de joelho por aquela causa, até que o povo experimentasse esse amor profundo de Jesus Cristo. Amém. Então, nosso dever também nessa manhã é orar um pelos outros e com amor, para que se cumpra o desejo de Deus. E qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que todos experimentem dessa plenitude e dessa profundidade que é o amor de Cristo. Amém. Porque ele, a largura, a profundidade do amor de Deus, porque a vontade de Deus é que se cumpra, né? Essa profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Então o Senhor, ele dá essa graça, essa oportunidade, nós estamos experimentando. E já aqui, irmão, rapidamente na minha oportunidade, vou estar orando, eu já quero testemunhar e agradecer a Deus, que eu estava, as irmãs sabem, né? Eu estava com meu cunhado em casa, já tinha 6 meses, hoje foi o dia em que eles foram para o aeroporto, pegar o avião para ir embora para Portugal, e desde que eles foram lá para casa, eu vim orando, que o Senhor desse graça, abrisse as portas, que eles sentissem paz, que a ida deles fosse em paz como a vinda, e Deus, ele realizou todos esses propósitos, Deus realizou todo esse desejo. A gente sente, né, porque nós somos seres humanos, mas nós sabemos que é por uma grande obra, eles têm uma grande promessa. Já fazia tempo que o Senhor vinha falando que ia levar eles, né, para outro país, e hoje está se cumprindo. Amanhã, sexta-feira, 10 horas da manhã, eles chegam em Portugal. Glória então, a Deus. A palavra do Senhor fala que o Senhor é fiel, verdadeiro. Glória a Deus. Então, tudo aquilo que a gente pediu ao Senhor, ele fez. Então, estou aqui agradecendo ao Senhor. Amém. Pela essa rica bênção na vida deles, que eles possam chegar na paz, naquele lugar e ser usados na mão de Deus. E eu vou orar. Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã por esta palavra maravilhosa. Oh, Senhor, nos dá força, Senhor, nos dá prazer de orar. Nós sabemos que a oração é a chave da vitória. Meu Deus, nós não temos, Senhor, outra maneira de chegar ao Senhor, de que não seja pela oração. Por isso, nesta manhã, nos levanta, nos dá graça, renova, Senhor, as nossas forças. Senhor, nos coloca de pé. O Senhor, nesta manhã, quiser curar, restaurar, levantar, abrir as portas, Senhor, tratar. Nós estamos aqui na tua casa em oração. A tua palavra diz que toda oração, decanta, lavastianda, que for feito neste lugar será ouvida por ti. É uma promessa, assim como o apóstolo Paulo orou, nós também oramos, Senhor, nessa manhã, o Senhor, que é o Deus da nossa vitória. Muito obrigada, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia, Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, Pai. Irmãos, vamos. Será que tem alguma irmã que tem assim no seu coração o desejo, ou mesmo o irmão, né, de dar um testemunho, contar uma bênção? Então, é um momento. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Que maravilha.
Senhor. Um testemunho rápido. Muitos de vocês sabem que meu irmão e o Alessandro, ele tinha um projeto desde quando ele casou ali para o Japão. Né? Eles casaram, ele mais aquele, eles casaram justamente para ir para o Japão. E nunca tinha dado certo, minha mãe nunca abriu o coração para ele ir para o Japão, e ela naquela dificuldade, querendo ficar longe das filhas, né? Aí ele falou: mãe, libera, pelo amor de Deus, libera minha passagem para o Japão, libera minha passagem para o Japão. Ela: não, nós estamos orando. Sempre orando. Aí quando foi esse ano, do nada minha mãe abriu o coração. Aí ela falou assim, descansou, orou e orando 20 anos para esse propósito, né? Nós estamos em 2022, eles casaram em 2002, aí 20 anos orando para esse projeto, né? Aí quando foi este ano, do nada, assim, aquele é descendente japonês, né? Aí a mãe dela é filha de japonês. Aí conseguiu todos os trâmites lá na embaixada, conseguiu todos os trâmites lá nas empresas que tem lá no Japão, né? Aí eles saíram daqui empregados, os dois, aquele e o Alessandro saíram daqui empregados. Glória a Deus. Já estão trabalhando, os meninos já estão estudando, o Lucas Mensagéstico já está estudando. A Sara tem capaz de no final do ano, porque a Sara casou, né? Aí ela depende um pouco do marido, porque não pode ir sozinha, porque é casada, né? Tem que arrumar a documentação do marido. A Sara também tem descendência japonesa. Aí os meninos foram, eles já têm, hoje estão fazendo 2 semanas que eles foram. Aí foi assim, foi muita vitória. Minha mãe, lá no dia da despedida, com a choradeira, Aí a minha mãe era durona, ela falava: você não vou chorar. Minha mãe não chorou, não misturou as lágrimas. Mas todo mundo, nós meninos, a gente, tudo chorou lá. Aí foi essa vitória, já também. Glória a Deus. Aí, eu gostaria de agradecer a todos vocês que oraram da minha família, desse projeto dos meninos, né? Então, essa é a testemunha, a vitória que eles receberam. E eles estão com pretensão de acabar no mínimo, porque a carência da empresa é 1 ano de permanência, né? Mas aí está na vontade de Deus. Aí, quando Deus permitir eles voltar para o Brasil, eles voltam. Mas aí foi para ficar bem uns 5 anos lá no julgamento. Se der, a gente voltar a ter lá. Mas eu tenho esse projeto. De ficar lá mais ou menos esse tempo, né? Glória a Deus, Jesus. Essa é a vitória dos meninos. Glória Minha mãe a Deus. descansou, né? Minha mãe, ela disse que descansou, porque ela nunca tinha aberto o coração para liberar os meninos para ir para o Japão. Ela disse que depois que orou e Deus colocou uma paz no coração dela, uma tranquilidade. Só foi ela liberar as 4 cabeças. Você acredita que minha mãe estava segurando os meninos, segurando a bênção. Aí eu falei: libera a bênção dos meninos. Aí foi e liberou. Graças a Deus, os meninos foram abençados. Estão lá felizes. E ontem foi aniversário da Jéssica. Aí minha mãe colocou lá no grupo da família, sabe? Os parabéns para ela. Ligação já para cá, né? A gente conversar por antes. Aí começou lá e a Jéssica fez 11 anos. E tá lá, uma pré-adolescente, uma idosa. Mas graças a Deus, a família aniversário. Minha mãe, graças a Deus, tem criado ali no Evangelho. Todos os meninos estão sendo abençoados. E no ano que vem, com um projeto também. De você? Não no Japão, mas lá para a Europa, né? Se der certo, eu vou orando para esse projeto ir para lá estudar, né? Sim. Mas aí, se for da vontade de Deus, Deus vai caminhar também. Sempre esse projeto, desde que eu estudei. Aí Deus, na hora que Deus conceder a vocação, estou esperando uma bênção lá do céu primeiro, né? Sim. Que é na hora que Jesus liberar a minha vitória, eu já tenho esse projeto de ir para lá. Mas não de morar, só estudar mesmo, é um projeto bem
as escolas boas, na faculdade boa de pegar, mas não está na mão de Deus. Deus está encaminhando tudo. Está tudo na direção de Deus. Então, esse agradecimento. Muito obrigado pela oportunidade. Amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Amados na paz do Senhor. Então, maravilhoso, né? A gente está na casa do Senhor, ouvindo as bênçãos de Deus. Olha, vendo a bênção ali, né? Amei, foi amor à primeira vista, viu, amado? Eu olhei assim para ela aquele dia aqui e o sorriso dela encanta a gente, né? Então, 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por essa irrepreensão que nós temos, né? Por essa repreensão por Deus, que nos repreende quando erramos, que nós alcançamos vitórias, alcançamos milagre, porque nós somos um povo separado, né? Um povo santo, diferente do povo que não conhece Jesus, que não teme a Deus, que não guarda os mandamentos do Senhor. E é por isso que Deus nos abençoa de uma forma especial. E eu estou feliz nesta manhã, porque o José, eu já contei aqui, da outra vez que eu vim, né? Que o Senhor libertou ele, salvou, hoje ele é obreiro da casa do Senhor, a esposa, do ciclo de oração, né? Ele estava com um casamento destruído e o Senhor Jesus restituiu meu filho, abençoou, abriu uma porta de emprego para ele ali, ele está empregado, amados, e lá dentro ele fala de Jesus, prega o Evangelho, viu? E muitos almas já se rendeu ao Senhor, inclusive um que era viciado. Isso é bênção, amado, para qualquer mãe. E ainda mais agora, ele disse: mãe, eu posso levantar fazer o meu salão lá na frente da casa do meu tio, que é do meu irmão, tem um pátio grande, assim, terreno, graças a Deus tem bastante, né? Eu disse: pode. E agora o salão dele já está sendo concluído. E ele trabalha na empresa e nas folgas dele ele trabalha no salão dele. Tudo é bênção de Deus, amado. Resultado de oração. Eu pedi oração aqui pelo meu filho e Deus fez grandes coisas, sabe? Tanto na minha vida como na vida dele. E eu estou feliz porque é o meu caçulinha, né? Ele tem 32 anos, meu bebê, olha só. Mas ele é lindo, amado. Todo dia vai lá em casa tomar café comigo. Ele diz: mãe, eu tenho um projeto de voltar para morar em Goiânia, mas eu só vou para lá o dia que a senhora for. Aí eu já comprei o terreno aqui, agora eu estou só esperando na providência divina, que quando eu fizer a casa, eu sei que ele vem comigo, né? Não só ele, mas os outros 8, porque já tem 2 aqui, né? Então estou muito feliz, amado, nesta manhã. Já quero aqui agradecer a Deus, que na próxima quinta-feira eu já estou em viagem, chegando lá para o Pará, tá? Quarta-feira eu estarei saindo daqui, né? Às 2 horas da tarde, peço oração da igreja, mas eu confesso para vocês que eu não vou demorar, tá? Eu vou voltar e se for da vontade do Senhor, né? Porque a nossa vida é como uma vela acesa, é só ter aquele tanto que o Senhor permitir. Mas enquanto eu estiver com vida e com saúde, puder viajar sozinha, eu vou estar por aqui, por Goiânia, porque eu amo este povo, eu amo esta igreja, eu amo estar bem com vocês. Semana passada eu não pude vir aqui porque eu estava com problema no meu pé, né? Mas hoje eu estou feliz de estar aqui. Nós estamos poucas, mas o Pai, o Filho, o Espírito Santo já está conosco, amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe. E vamos ficar na dispensação, porque o Mestre está na casa. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, irmã. E foi muito bom o período que a senhora passou aqui conosco, né? Mensagens boas e ser testemunhos também que aumentam a nossa fé no Senhor, né? Eu quero convidar também a irmã Sheila para louvar o Senhor, Keila. E nesse momento a gente também aproveita e tira as ofertas, né? Eu não sei onde que eu não deixei. Mas parecido. Foi Senhor. Só da igreja de Raciana, irmãos. É um prazer imenso estar aqui essa manhã, onde a minha irmã vai pregar, Maiara,
revelando que ela pregava a palavra. Então, é lindo, né? Poder ver isso, né? Para a honra e glória seja Jesus. Essa canção que eu vou louvar, o Senhor me deu ela, através da vida de um cantor, que estava passando uma luta muito grande. E eu tinha acabado de sair de uma audiência onde a juíza tinha dito assim: olha, você não vai dar tudo errado para você, que você é arrogante, ela não sei o que foi que aconteceu, mas eu acho que era a causa que Deus manda a gente defender, né? E Ele é quem pleiteia as nossas batalhas. O Senhor coloca você com causas para você defender e Ele pleiteia a sua batalha. Você pode ter certeza que o nosso Deus ele está pleiteando a sua batalha. Amém. E o Senhor, Ele tem prazer. E o Senhor tem prazer em colocar as páginas que você não consegue escrever no seu diário. Glória a Deus. Só mesmo um milagre para mudar a sua vida. Só mesmo um milagre para mudar a sua história. Aleluia. Você olha para os lados e para frente e para trás. Você diz: já não dá mais, pois faltam forças para continuar. Só mesmo um milagre para trazer de volta o sorriso. Só mesmo um milagre para ressurgir um paraíso. Um milagre é resultado de esperar e confiar. Você pode acreditar que tudo em breve vai mudar. Sabe por quê? Toda história tem começo, meio e fim. Com certeza Deus não assinou, não decretou seu fim. O cenário que você está vivendo, com certeza está morrendo.
Adoração não é em vão. Glória a Deus. Graças ao nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, Deus Jesus. abençoe. Bom, agora nós vamos passar para a palavra, né? E que o Senhor venha usar ela grandemente. O Senhor venha falar conosco, né? Porque se nós sairmos dos nossos lares, queremos ouvir a voz do Senhor, né? Nos encher mais da sua graça. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, José. Irmã Maiara, seja bem-vinda, irmã Maiara. Deixa Deus te usar. Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu amo ambientes assim, de oração. Eu não consigo participar porque trabalho, né, no serviço. Mas foi em lugares assim que o Senhor fez muitas coisas na minha vida. Ele tratou de síndrome do pânico, trouxe curas de transtornos na mente. E o Senhor é fiel nesses ambientes de oração. E que, apesar de parecer ser pouco, né? A palavra fala, onde tem dois ou mais o meu nome, ali ele está. Então, o Senhor é conosco. Aleluia. Isso é o que basta. Verdade. É o Senhor conosco. Gênesis 45. Gênesis 45. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Glória a Senhor. Deus. Antes eu quero fazer uma breve oração. Pai, eu venho diante da tua presença, clamar para que o Senhor me use esse vaso, Senhor, nas tuas mãos. Que não seja eu a falar, que a ministração aqui, Senhor, seja para tocar o coração das minhas irmãs e dos meus irmãos. Que verdadeiramente a graça do Senhor nos avive, nos fortaleça, que traga alguma resposta, que verdadeiramente, Senhor, que o teu querer seja manifesto aqui nesse momento. Amém. Gênesis do 1 ao 3. Eu estou com um probleminha de vista aqui, vou ficar um pouquinho perto aqui. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. E José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Essa passagem vem referindo que depois de grandes acontecimentos na vida de José, ele já como governador, a seca veio sobre a terra por conta de uma revelação, de um sonho. Eles anteciparam ali, e José antecipou ali juntamente com o faraó, os egípcios, e eles então guardaram bastante alimentos. Então estava uma seca, uma época de seca na terra, e os irmãos de José foram até José sem reconhecer e entender que José estava ali. E nessa passagem específica fala que eles ainda já tinham visto José, mas ainda não havia reconhecido, e na verdade eles não reconheceram em nenhum momento. O próprio José teve que falar que era José. É diferente de uma outra oportunidade descrita em Gênesis 37, 18. Ali, quando José estava procurando seus irmãos, a palavra fala que de longe os irmãos deles avistaram. Ele disse: eles viram José de longe.
drástica mudança. Passou por vários ciclos da sua vida. Ele foi levado cativo aos 17 anos de idade. E nesse momento ele estava em torno de uns 39 anos. Houve muita mudança, principalmente no porte físico de José. Uma das mudanças que José teve que lidar ali com esse ciclo foi que, com o costume da família de Jacó, eles tinham como trabalho pastoreio de ovelhas. E isso para os egípcios era algo abominável, porque os egípcios eles adoravam os tais animais. Mas só que a família de José, além de cuidar dos animais, eles também sacrificavam. Inclusive havia um certo preconceito que José teve que lidar também ali no Egito, porque eles não tinham conexão, interação de comer junto com os egípcios, porque eles não suportavam ver a comida do povo hebreu. Então José também teve que lidar com esse preconceito. Outra coisa que José teve que lidar foi com o novo idioma, né? Teve que esquecer um pouco o seu idioma e lidar com um novo idioma, com a nova cultura, com as vestes. Ele teve que lidar com aqueles costumes egípcios, como por exemplo, era o costume rapar a cabeça. Ele teve que lidar com isso, sendo que a palavra nos remete que existe uma certa forma de cortar o cabelo dos hebreus, mas ele tinha como agora escravo ter que cortar, tirar os cabelos. Ele também teve que provavelmente colocar na sua orelha ou no nariz, teve que furar também. E uma coisa que ele tinha que fazer, que era honra, que era glória para os hebreus, era ter que tirar a barba. Inclusive fala que antes dele se aparecer para Faraó, ele tinha que arrancar a barba. E para o hebreu, tirar a barba era em momentos terríveis, momentos quando a pessoa estava com uma lepra, em momentos quando a pessoa estava passando por algum luto ou por alguma circunstância muito difícil, terrível. Então José teve que lidar com tudo isso daqui, com seus 17 anos, ele já teve que lidar com todas essas circunstâncias aqui. E diante disso, a palavra diz que mesmo ele como escravo ali, ele pronunciou o Senhor. A palavra fala, todo momento quando nós lemos a história de José, nós vemos que escrito que o Senhor estava com José. Independente de tudo, José foi fiel ao Senhor e o Senhor foi fiel a José. Amém, meu Deus. Mas ele passou por uma calúnia, por uma mentira, né? Todo mundo, acredito, conhece a história aqui, que ele foi acusado de ter uma tentativa ali de abuso para com a mulher de Potifar. Então ele teve que passar por uma nova mudança drástica de novo. Ele indo para a prisão, ele teve que lidar com novos hábitos, teve que lidar com um novo estilo de sobrevivência, porque agora ele estava com marginais, pessoas ali que fizeram algo terrível para estar ali. Inclusive, essa cadeia é tida como especial, porque na época ali que Faraó manda prender o copeiro, manda prender aqueles 2 servos dele, esse tipo de cadeia seria somente para pessoas especiais, aqueles que fizeram coisas terríveis, coisas grosseiras. No caso, eles fizeram coisas grosseiras para com o Faraó. Então José teve que lidar com tudo isso. Ele teve que aprender a conviver com aqueles presos e teve que lidar também com a cadeia, a questão da cadeia, a questão da alimentação de novo, provavelmente ele também foi mudado também. Toda a rotina. Mas mesmo assim, o Senhor era com José. E José também era com o Senhor. Aleluia. E nisso
nisso ele também, o guarda ali, vendo aquilo, ele abençoou José, deixando ele cuidar de tudo. E o que nós vemos aqui, que às vezes deixa desapercebido, em Salmo 105, 17, do 18 ao 19, diz que como foi o tratamento de José. Esse pequeno trecho, podemos abrir rapidamente? Aleluia, Jesus Santo, Senhor. Glórias. 105. Aleluia, 105. Está escrito assim: cujos pés foram presos com correntes, e a quem puseram em ferro, até que se cumpriu a sua profecia, e a palavra do Senhor o justificou. Amém. Existe uma outra tradução que fala assim: machucaram-lhe os pés com correntes, e com ferro prenderam-lhe o pescoço, até se cumprir o que ele tinha dito. Glória a Deus. Então aqui nós vemos que além de tudo, ele teve que lidar também com agressões físicas, né? Às vezes a gente não passa desapercebido essa história, a riqueza dessa história. Às vezes nós temos o entendimento que José passou por pressões somente psicológicas, por pressões às vezes emocionais, mas não, José teve que lidar com todo tipo de pressões, físicas, emocionais, espirituais, porque diante daquela cultura também ele teve que lidar com a idolatria daquele povo, e ele teve que se manter firme, se posicionar ali diante do Senhor, decidindo que seria do Senhor, apesar de tudo tentar fazer com que José não fosse mais José, tentar roubar a identidade de José. E nós podemos aprender com isso que às vezes Deus, Ele nos tira do sofrimento, mas a maioria das vezes o Senhor nos permite-nos passar por sofrimento, nos fortalecendo no sofrimento. Nós temos que aprender a contemplar o sofrimento. Não, eu não estou falando que nós devemos ser masoquistas conosco mesmo, mas nós devemos compreender que o sofrimento, ele trabalha no nosso caráter, ele modifica de tal forma a sermos transformados na imagem de Cristo. Então, por isso a necessidade do sofrimento, por isso que nós temos que muitas vezes sermos provados para então sermos aprovados. Mas vamos ver algo extremamente importante de José. Uma das coisas mais importantes era o nome. Até isso foi arrancado de José. Diante ali do faraó, ele foi chamado de Zafenate-Paneia. José não era mais José aqui. Agora, para onde o nome foi mudado. Um nome que era relacionado ao Senhor. Para José significa multiplicação. Isso foi roubado de José também. Só que aqui, quando ele se apresenta para os irmãos, ele fala: eu sou José. Ele não esqueceu. Ele conviveu com seus irmãos, com sua família apenas 17 anos. E ele passou em torno de 22 anos longe dos seus familiares, sem às vezes compreender, entender que um dia veria de novo seus familiares. Mas ele não se perdeu. Ele não se perdeu dos ensinamentos, da palavra do Senhor. E é interessante porque quando José ele é levado cativo, para de se falar um pouco de José, para começar a falar dos irmãos. Aí você vê um povo livre, né? Um
povo que está andando com Jacó, um homem cheio, carregado de promessas, o povo, na verdade, da promessa, do qual eles estavam andando na terra de Canaã, apesar da terra ainda não ser considerada deles, mas eles andavam na terra da promessa. Onde quer que eles iam, o Senhor falava: é de vocês. Um dia a descendência de vocês vai pisar aí. Um dia a descendência de vocês, isso aqui vai ser da descendência de vocês. Aqui mana leite e mel. Eles andavam ali na promessa, mas eles não se posicionaram, não tomaram posse da promessa. A irmã de José saiu um dia para ver os homens, para ver as pessoas como eram. E aí nisso um homem se interessou por ela, um homem fora ali dos hebreus se interessou por ela, se apaixonou por ela, então abusou dela. E ele foi pedir a mão dessa moça para o pai. Eles concordaram, entraram em aliança e tal. Mas só que para entrar nessa aliança era necessária a circuncisão. E ali passou por um momento de dor. Os dois irmãos, revoltados com a situação, Levi e Judá, eles então vão até esses homens e matam esses homens. Enquanto um homem, Judá, ele não é Rubem e Levi, se eu não me engano, né? Isso. E enquanto Judá, a palavra fala que ele por si mesmo decidiu se afastar da família. Ele decidiu viver essa própria vida por um tempo, longe dos seus familiares. E ele tem filhos, e esses filhos, eles são tão maus que o Senhor leva, o Senhor mesmo decide matá-los. E nisso, um desses filhos, ele casa com uma mulher. A mulher, os filhos, ele não tem filhos, né? Com o primeiro filho, não tem filho com ela. Ele casa com o segundo filho. O segundo filho, ele não quer dar descendência para o seu irmão. E aí nisso o Senhor vê aquela maldade, leva também. Aquela mulher fica desamparada, fica esperando, porque era a lei deles, fica esperando um outro irmão crescer para ela ter todo o casamento, enfim. E aí o pai não quer. Ele decide não querer, e por fim essa mulher se veste com uma prostituta e ele então deita com essa prostituta e sai totalmente fora dos projetos de Deus, né, daquilo que o Senhor almeja para aqueles que Ele fez. E aí ela tem dois filhos com ele. Então aqui nós podemos ver o contraste, né, a diferença de um homem preso, escravo, que decidiu servir o Senhor independente de onde estava, independente da situação drástica, terrível. E o mais lindo de José é a voluntariedade dele, porque independente da situação, como nós vemos ele numa situação terrível, como na cadeia, na prisão, a palavra diz que ele olha para a situação de dois homens, ele observa, ele vê que os homens estão tristes. Ele se pergunta para aqueles homens o que estava acontecendo. Não foi aqueles homens que foram buscar José, perguntar para José o que estava acontecendo. Ele se resolve não está preocupado somente consigo mesmo, mas ele então tem empatia pelo próximo. Que assim também devemos ser, independente da situação que nós venhamos passar, esquecer um pouco de nós, né? Para então observar a necessidade do próximo. Amém, meu Deus. E o Senhor então cuida de nós, porque através desse posicionamento de José, esse homem, ainda que tenha esquecido um dos homens, que o sonho, a interpretação do
eu sou José. Aí depois ele diz: vive ainda meu pai? A ligação dele com o pai, a ligação dos ensinamentos do pai, da moral que o pai passou, dos valores que o pai passou. Ele deu ouvidos para o pai, ao contrário dos irmãos que estavam lá com o pai, não deram ouvidos para o pai, não foram obedientes, né? Eles desvincularam ali do pai, mas José, mesmo longe, ele decidiu honrar tudo aquilo que ele aprendeu do seu pai. Por isso José, ele permaneceu. Aqueles 17 anos foi fundamental na vida dele. Bastou somente 17 anos. O que é 17 anos na nossa sociedade? Muitos jovens de 17 anos nem estão trabalhando, né? Então, geralmente estão estudando, né? Buscando ali, está correndo ali para a sua vida. Mas José, aqui com apenas 17 anos, ele decidiu, mesmo no Egito, ele decidiu, assim também, mesmo diante das nossas dificuldades, que nós venhamos decidir pelo Senhor, decidir não voltarmos para nós mesmos, não deixar as angústias, as circunstâncias nos abater, mas decidir fixar os nossos olhos ao autor e aperfeiçoador da nossa fé, compreender que o Senhor é a nossa única ajuda, é a nossa verdadeira ajuda, é o nosso melhor amigo. Compreender isso. Não sei a história de vocês, não sei se cresceram no Evangelho, eu não tive essa oportunidade. Talvez alguns tiveram a oportunidade de crescer, de pais e mães ter passado valores, mas mesmo às vezes não tendo crescido no Evangelho, existem sim pais ainda no mundo que dão bons valores aos filhos, bons ensinamentos a seus filhos, e que nós venhamos agradecer ao Senhor que de alguma forma esses ensinamentos eles nos alcançaram e fizeram com que nós estivéssemos aqui hoje. Ter ouvido os nossos pais, de alguma forma fez com que proporcionou livramentos, proporcionou que nós venhamos estar com vida hoje, em saúde, para a glória de Deus. Então nós temos que ser tão resilientes nas provações como José e compreender que Deus é bom na nossa história. É difícil ver a bondade de Deus numa história assim, cheia de sofrimento, cheia de perdas. José sofreu muito, teve muitas perdas, muitas dores. É difícil isso, mas a palavra do Senhor diz que Ele é bondoso em tudo que faz. Amém. E é fiel para cumprir todas as suas promessas. José tinha uma promessa. O Senhor tinha uma promessa na vida de José. Às vezes parece que a promessa não tinha jeito, não ia acontecer, mas o Senhor proporcionou o tempo oportuno. Ele fez com que todas as coisas cooperassem para que então aquela promessa viesse se cumprir. Assim também nas nossas vidas, nós venhamos então olhar para o Senhor em fidelidade, perseverar no Senhor, nunca desistir das orações, ainda que a gente esteja orando por pessoas que a gente olha e fala, não tem jeito não, mas o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. Diz a palavra em Jeremias que o Senhor é o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa seja difícil demais para Ele? Nada é difícil para o Senhor. Deus é aquele que faz milagres, Deus é aquele que opera, Ele faz coisas sobrenaturais para a glória do nome dEle. E Ele está cuidando de nós. Apesar de tudo isso aqui, Deus foi zeloso, Ele olhou para José, Ele cuidou de José, ainda que tenha passado por sofrimento, por agressões, por dificuldades, estava sendo moldado o caráter de José, e o que importa mais, porque o caráter de José
compreender como pessoas de oração temos que ser resilientes, né? Nós que somos de oração não tem como estar aqui de manhã, largar ali o seu serviço, as atividades do dia a dia, para estar aqui em oração. Glória a Deus. Tem que ser resilientes, somos resilientes, ainda que às vezes abatidos. Em Hebreus fala que às vezes o joelho fica meio trôpego, né? As mãos vacilam, mas a palavra diz para a gente juntar nosso joelhinho, nossa mãozinha, perseverar, continuar. E a palavra diz para a gente fazer o caminho reto. Faz o caminho reto para o manco conseguir andar nele. O manco pode ser nós mesmos, ou o manco pode ser alguém que está precisando de nossa ajuda, né? Nós vamos fazer esse caminho reto para o manco andar. Nunca venhamos desistir, perseveramos, venhamos perseverar na oração, venhamos perseverar na leitura da palavra, venhamos perseverar no jejum, venhamos perseverar no Senhor, constância, nunca desistir. Então essa ligação forte de José para com o pai salvou a vida de José. Salvou essa convivência, acarretou a obediência, esse temor ao Senhor. Como foi dito em Gênesis 39, mostra que Potifar, o que cantou Potifar para José foi que ele viu o Senhor, que o Senhor era por ele. Esse homem testemunhava. Ele testemunhava Deus onde quer que ele passava. Ele amava tanto o Senhor, e o Senhor se manifestava com uma atividade simples. O próprio serviço secular de José ali era manifestado a glória de Deus. Aleluia. Potifar, um homem de outra religião, um homem com outras ideologias, olhou para José e viu o próprio Senhor. Assim nós devemos ser também, quando as pessoas olharem para nós, vão ver Cristo. Não venham ver nós e nós verdadeiramente vamos aparecer, e que Cristo expressa para a glória em nome de Deus. Glória a Deus. E o interessante aqui é que aleluia, Jesus, santo, santo é o Senhor, Pai. O interessante aqui é que José, ele, como foi dito, ele decidiu. Não, a questão é a decisão. A questão é a resposta do nosso coração. Qual é a resposta que vamos dar ao Senhor? Diante de tudo, diante da circunstância, da prova grande, da prova mais amena, né? Diante de tudo, que viemos honrar o nome do Senhor. Amém. Que a identidade nossa não se perca, a identidade de cristão não se perca. Mas, quando a gente olha para essa história de José, às vezes nós olhamos assim, vemos tanto caráter, né? Tanta integridade, homem íntegro, homem assim que difícil encontrar assim, defeitos em José. Não que não venha a ter, mas é uma história assim tão linda de uma fidelidade de José, de uma obediência, de um amor para com o Senhor. E às vezes nós olhamos assim, olhando para a nossa história e falamos assim, meu Deus, eu não sou como José, eu não tenho essas características, né? Eu não tenho toda essa fidelidade, todo esse amor. Se eu estivesse lá no lugar de José, não sei o que ia dar, provavelmente eu ia desviar, não ia dar certo. Mas nós tivemos alguém superior a José, que ele foi
Ele nos substituiu. Ele foi a perfeição. Você está saindo no momento, mas Ele foi. E compreendemos que agora, porque nós temos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo, Ele flui através de nós, nos capacitando, nos transformando, nos moldando para chegar à perfeição de Cristo. Que um dia na glória, todos nós, irmãos, em Cristo Jesus, seremos como Ele, porque olharemos para Ele, então seremos como Ele, assim como Jesus olha para o Pai e Ele fala que Ele e o Pai são um. Nós seremos um com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nós vamos compreender que essa seja a nossa esperança. Não se perca diante das dificuldades, que o nosso coração não se perca, que os nossos olhos sejam fixos no nosso autor, no nosso consumador da fé. Não venhamos nos perder, irmãos. Venhamos compreender que o nosso Cristo foi e que venhamos ter a humildade. Precisamos de humildade para aceitar todo o sacrifício de Cristo, para aceitar, cara, não tem que consertar, tem que se arrepender, tem que pedir perdão, tem que buscar não remorso, a tristeza promovida pelo Espírito Santo, né? Não como Esaú, que ainda que ele chorou, o homem se entristeceu, mas ele não se entristeceu porque magoou o Senhor, porque feriu o Senhor, mas porque ele perdeu algo. Então, nós venhamos nos arrepender, porque nós estamos distanciando do Senhor. Esse deve ser o nosso clamor, o nosso choro, o nosso gemido. Que nós não estamos agradando ao Senhor ou não, estamos segundo as Escrituras ou não. Então, ao identificar o nosso pecado, devemos nos arrepender. Aí a palavra de Deus diz assim, que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Amém. E aí nisso Ele vai nos santificando. Aí o processo de santificação vai sendo promovido nas nossas vidas. Então nós vamos sendo transformados para a glória de Deus. Amém, meu Deus. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Que o Senhor possa então promover essa perseverança. Amém. Nos fazer não esquecer nosso primeiro amor. Às vezes nos perdemos do primeiro amor. Que o Senhor venha nos relembrar o que nos motivou a estar aqui um dia. O que nos motivou a vir para a igreja. E ainda que talvez você venha para a igreja não por causa do Senhor em si, porque a maioria das pessoas vem por causa de um problema, para resolver o problema, né? Que nós venhamos compreender que o Senhor trabalhou através daquilo ali. Então um dia nós fomos ganhando entendimento de que não era só aquilo que o Senhor tinha para nós, não era só a resposta daquele clamor, daquela aflição que nós estávamos passando por aquele momento. Não, que o Senhor começou a fazer a gente compreender que a gente precisava de mais, que era Ele mesmo. Amém. Que nós não venhamos esquecer do próprio Senhor, que nós venhamos ter comunhão com Deus todos os dias. Não é questão de 5 minutos, mais fome, mais sede, sabe? Horas após horas, se possível, adorando, clamando. E aí o Senhor vai promovendo vida. E vai fazendo a gente crescer. A leitura da palavra também, porque quanto mais você lê, mais você tem a possibilidade de conhecer Cristo. Conhecendo Cristo, a palavra diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão no seu interior. Aí você vai ser vivo não só para si mesmo, mas vivo para o próximo, vivo para quem está passando por uma necessidade. Você vai ter a sensibilidade de Deus, de fazer o que o próprio Deus manifesta na terra, de te ajudar. Ele ajuda os homens, que nós venhamos ser como Ele, ajudar uns aos outros. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus venha nos abençoar, né, cada dia. Que possamos, né, aprender cada dia a viver para Ele, do jeito que Ele quer, né? E que nós cada dia venhamos nos preparar, né? Amém. E ser igual a José.
temente, sofreu, mas nunca desistiu do Senhor. Amém. Ele sabia aquilo que o Senhor tinha prometido, né? E ele ficou firme, mesmo no sofrimento. Muitas vezes a gente não entende o sofrimento, né? A gente está lá, Jesus, mas por que eu estou passando por isso tudo? Mas é o Senhor nos moldando. É verdade. É algo que o Senhor quer moldar na nossa vida, né? E temos que receber isso do Senhor. Bom, vamos convidar todos os irmãos, como nós fazemos sempre, e vamos orar e agradecer ao Senhor. Se os irmãos quiserem ficar aqui na frente, nós já vamos terminar, para a glória de Deus. Queremos neste momento agradecer a irmã que trouxe